Hoje nós vamos conversar sobre a CPI do MST, sobre criminalização dos movimentos do campo e sobre a luta pela terra, que é a nossa causa comum. E a gente vai começar lembrando aquele poema do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que todo mundo já ouviu em algum momento, mas que diz assim: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso porque eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Mesmo no lugar da cidade, afastado da realidade do campo, dentro ou não de movimentos populares que estejam ou não ligados à questão da reforma agrária, da luta pela terra, é tempo de se importar. Comunidade Paz e Bem, nesse nosso encontro mensal, meu com vocês, nós vamos conversar um pouco sobre o que apresenta o contexto em que se insere a CPI do MST e por que a criminalização é a palavra da vez. Eu venho do direito, eu sou advogada. Ano passado terminei o meu mestrado em Direito Ecológico e Direitos Humanos, em que eu estudei justamente a criminalização dos movimentos populares do campo. E esse termo, criminalização, ele pode ser usado de diversas maneiras. Quando nós falamos em relação aos movimentos populares do campo, a perseguição, a deslegitimação do MST e de outros movimentos, nós estamos abordando uma forma de analisar esse conceito que é ampla, que faz com que criminalização seja tudo aquilo que deslegitima, que desregula, que faz afastar do objetivo inicial e que limita a atuação. Todo esse aparato faz com que, de fato, se enxerguem as atividades, as ações de determinado grupo, movimento ou pessoa como crimes. E aí, num conceito ampliado, em que não necessariamente se identifica enquanto uma norma penal. A criminalização dos movimentos populares do campo é algo que acontece desde o nascimento deles, né? E aí com um direcionamento ainda maior com o MST. Alguns de vocês vão lembrar que nos anos 80, 90 era muito comum a repressão física desses movimentos, né? O que ainda acontece até hoje nos atos de ocupações, de assentamentos, de acampamentos, que são os movimentos necessários para equilibrar a desigualdade fundiária que assola o Brasil e que faz com que na mão de poucos esteja concentrada muita terra. Esse movimento de ocupar terras improdutivas que o MST desempenha com brilhantismo da luta, da organização popular, da atividade coletiva, os leva e nos leva muitas vezes a encarar situações em que a repressão física se direciona a essas pessoas que estão de fato lutando pela sobrevivência. E como nós, trabalhadoras, trabalhadores, empobrecidos e empobrecidas do Brasil e do mundo, também querem um lugar digno e de se estabelecer e sustentar sua família com os frutos da terra, que não direcionados à monocultura, ao cultivo de alimentos que se tornam commodities e enfraquecem cada vez mais o nosso país. Além da repressão física, outras formas de criminalização que se direcionam aos movimentos populares do campo, em especial ao MST, também nos abordam de uma forma que criam o imaginário do medo. Atos terroristas, violências, utilização de ferramentas de morte, são termos e conceitos que são atribuídos à situação e às atividades dos movimentos populares que, de fato, tentam tornar menos desigual a desigualdade social, fundiária, também racial, que nos interpela enquanto comunidade, enquanto sociedade. Para além disso, outras tantas são as dificuldades, como, por exemplo, no estabelecimento de seus pequenos empreendimentos, de suas cooperativas, na busca de selos de agroecológicos e orgânicos dos seus produtos, muitas vezes cultivados nos acampamentos, nos assentamentos. Essa forma de limitação da sua atuação também
é entendida como criminalização. Nós vamos entendendo como o contexto da criminalização é extremamente amplo e a CPI, a instauração de uma CPI do MST, é mais uma forma de desdobramento da limitação desses movimentos que buscam a autonomia. A autonomia, a liberdade, sempre fere, sempre atinge aqueles que querem nos dominar. Quando a busca pela liberdade se configura numa escala de organização, de construção coletiva que é invejável, que é brilhante e que é linda, como a do MST e dos movimentos populares do campo, de fato gera medo nos grandes detentores do poder, das grandes indústrias, dos grandes empreendimentos do agronegócio, que querem de fato fazer com que nós, enquanto sociedade, e principalmente os movimentos, não consigam se organizar. A criminalização é forma de imposição dessa dominação, é forma de limitar e deslegitimar toda a nossa organização enquanto povo, enquanto sociedade. Durante o governo Bolsonaro, nós vimos outras formas de nos atingir enquanto sociedade organizada, que foi pela precariedade das políticas públicas, sucateamento de tantos órgãos estatais que podem legitimar também a busca do equilíbrio que combate a desigualdade. Nós celebramos recentemente a volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Celebramos recentemente também a volta do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Tantos programas e políticas que foram sucateadas nos últimos anos, também como forma de criminalizar esses movimentos, a agricultura familiar, a pequena agricultura, a agricultura familiar do campo, que representa subjetivamente um modelo que é totalmente oposto ao que é o agronegócio, que nos sustenta, que nos oprime enquanto sustentação social nos apresenta. E aí essa forma de sofisticação do controle, que tenta empregar a atuação dos movimentos populares do campo, a atuação da sociedade organizada enquanto crime, vai se desenvolvendo e vem se desenvolvendo de forma historicamente mais recente, de inúmeras formas, como as tentativas constantes de enquadrar nas legislações, na lei antiterrorismo, na lei de organizações criminosas de 2016 e de 2013, respectivamente, os movimentos, né, e as atividades dos movimentos. Toda essa tentativa de enquadrar enquanto crime, enquanto atividades que devem ser atacadas, os movimentos, servem para nos enfraquecer enquanto sociedade. E a instauração da CPI do MST vem como mais um capítulo dessa longa história de tentativas de enfraquecer movimentos que são fortes, que são empoderados e que nos apresentam outras perspectivas de vida. Os movimentos populares, principalmente do campo, eles de fato apresentam outras perspectivas de vida, outras economias, outros arranjos sociais, né? Que se prezam muito pela organização coletiva, pelo fortalecimento mútuo, pela partilha, e claro, não são isentos de obstáculos, de dificuldades e de também pessoas, né, que atrapalham o segmento do movimento. Mas, num todo, buscam criar um caldo, um caldeirão, uma mística que une, que movimenta e que impulsiona para a gente poder sonhar. Poder sonhar outras realidades livre do agronegócio, livre do sucateamento do trabalho, livre das opressões e preconceitos. Livre também da dominação da terra, da utilização da terra apenas como uso do homem. Mas tentam criar uma outra perspectiva em que a terra e a humanidade se ajudam e partilham entre si os bens comuns que nos são oferecidos. E isso tudo, minha gente, ofende aqueles que querem nos oprimir, nos deslegitimar e nos controlar de uma maneira total. A CPI do MST é mais um passo dessa constante atividade que busca com que as pessoas, o povo, não possa pensar, não possa se organizar, não possa buscar, não possa sonhar, não possa querer outras realidades que são possíveis e que já existem em muitos lugares, inclusive nos movimentos populares do campo.
É imprescindível que agora nos unamos, todas e todos, para estar com o MST, hashtag tô com o MST, porque a luta agrária, a luta pela terra, é uma luta de todas e todos nós. Como a gente lembrou no começo dessa nossa conversa com o vídeo, é tempo de se importar. Mesmo que não seja o meu lugar, mesmo que não seja o meu movimento, mesmo que não seja o meu espaço, o espaço do campo, da luta pela terra, é tempo de se importar. Senão não sobrarão elas, eles, não sobrarão nós, não sobrará nada, nem terra para contar essa história. É preciso nos unir e entender a complexidade desse movimento de criminalização, que é muito maior do que o estabelecimento de um crime em si, mas é um processo inteiro, estrutural, histórico, social, que busca fazer com que nós não pensemos, com que nós não nos organizemos. É tempo de união, é tempo de fato de se importar com essa luta e com tudo que ela representa, com todos os horizontes de justiça, de paz e de fraternidade que também podem ser alcançados nesse sentido. Para terminar, um poema de Padre Josimo, que é um mártir da terra, que morreu nessa luta e de fato até hoje nos inspira a continuar semeando amor. Ele fala assim: cava a terra e diz bem baixo, eu tenho a vida. Não deixe a tua voz se perder na imensidão. Grita mais alto, eu tenho a vida. Fecha o buraco. Tua voz penetrará a terra. Nascerá aí um bosque. Será teu fruto. O teu amor dará bosques e palmas. Ao teu amor dirás: eu tenho a vida. Vida e amor. O amor mora na vida. A vida via do amor. Tudo, amor, vida. Grita mais alto para todos ouvirem: eu tenho a vida do amor. Na convicção de que nós estamos do lado da vida e do amor, é tempo de bradar contra a CPI e todo e qualquer ato que se justifique pela deslegitimação do pensar e da organização coletiva. É tempo de se importar.